Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Ora, muito boa noite a todos. Está aberta a sessão do Bancada Parlamentar. Lamentavelmente os senhores decidiram perder mais um sábado a ouvir estes dois tristes e os seus amigos. Estou aqui com o Jorge Costa Rosa. Muito boa noite. Vamos então proceder à eleição do Presidente para iniciar os trabalhos da bancada. Portanto, Jorge, cara ou croa? Croa, mantenho a minha decisão. Tem dado sorte, pá. Pois, Esse monárquico tem corrido bem. Ora, eu vou escolher cara. Um monárquico é paciente, sabes? Pronto. Cara, Jorge. Acho que não é preciso dizer. Cara, Jorge. Cara. Eu, como subejo militante do CDS, estou sempre a ganhar. Estás a ver? Eu vou, todas as que vou, ganho. Presidenciais, autárquicas. Claro que sim. Ganhas Portanto, tudo. neste sentido, sou eu a escolher os temas que nós vamos discutir no Bancada Parlamentar. Exceto o último. Exceto o último. Tu preparaste 3 temas, não é? Eu Finalmente preparei população 3 à mesa. temas, ganhando eu. Escolho 2 e tu ficarás com a interpelação, à mesa. Os temas que eu trouxe e que preparei para nós debatermos aqui hoje, que acho que estão agora em voga, será a construção do aeroporto do Montijo e o centenário do Partido Comunista Português. É uma forma como tem sido celebrado. Mas antes de começarmos os trabalhos, Sr. Deputado, pergunto-lhe o que é que achou lamentável esta semana? Sr. Presidente, esta semana o que eu achei lamentável, e parece-me que qualquer lisboeta atento, e voltamos a trazer aqui o tema de Lisboa, voltamos aqui a trazer o tema das autárquicas, mas neste episódio eu trago um episódio bastante engraçado que aconteceu na política portuguesa agora, nas autárquicas de Lisboa. Eu trago o tema do candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Lisboa. Pois, essa é que é a questão. Um candidato que é apresentado ao sábado pela Iniciativa Liberal como a cara da iniciativa para Lisboa. Importa referir que foi muito criticado e, portanto, logo aí começa a polémica, começa logo na apresentação no sábado. Porquê? Porque a Iniciativa Liberal opta por, opta por privilegiar o interesse do partido, e que é perfeitamente compreensível numa ótica de estratégia política do próprio partido, para, no fundo, fidelizar o eleitorado, afirmar-se publicamente, lançar novas personalidades. Portanto, foi essa a estratégia que eles fizeram. E ao mesmo tempo também há aqui uma estratégia, parece-me, dar a possibilidade à Iniciativa Liberal de negociar com o vencedor, seja ele Moedas ou Medina, mas isto já é aqui uma suposição. Mas o que aconteceu foi, lançaram o candidato ao sábado, por si só foi uma polémica pela Iniciativa Liberal não ter entrado nesta coligação Frankenstein, nesta coligação inicialmente anti-Medina. A comunicação social eles saíam como se fossem alinhar, nós falámos disto no último podcast. Precisamente. Eles na comunicação social estavam anunciados que iam coligar com o PSD, com a mega coligação, não sei se pode chamar de direita, mas com a mega coligação, digamos assim. A coligação Frankenstein, não é? A coligação anti-Medina para Lisboa, mas no fundo seria uma coligação que garantiria aos eleitores e aos habitantes de Lisboa uma alternativa ao socialismo que temos nos últimos, salvo erro, 14 anos na Câmara de Lisboa. O que acontece é que a Iniciativa Liberal decidiu então lançar o seu candidato no sábado. Domingo sai uma polémica, porque o candidato afinal tinha feito umas declarações sobre a TAP, em que afinal a nacionalização não era nada má, o que dentro do público liberal foi um alvoroço, porque para um liberal dizer uma coisa destas em relação à TAP, digamos que é polémico, no mínimo. Portanto, repito, sábado lançam o candidato, polémica. Domingo, o que saem declarações do candidato há uns meses sobre a nacionalização da TAP, polémica. Terça-feira, o candidato deixa de ser candidato. Portanto, estamos aqui a falar de um candidato que morre 3 dias depois. E o que é que acontece? 3 dias depois ressuscita. Não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, quarta-feira, o candidato desfilia-se da Iniciativa Liberal. Portanto, o que eu acho lamentável é, de facto, é fazer as coisas um bocadinho à Schäuble, em cima do joelho. E depois, afinal, acontece que a candidatura da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa própria durou apenas 4 dias. Portanto, acho lamentável este episódio. Eu tenho que ter alguma compaixão pela Iniciativa Liberal. Apesar do candidato vai ser tão bom, não foi, nunca aconteceu, mas acho que é de salutar eles tentarem pelo menos afastar-se e continuar com o seu nicho eleitoral, trazendo sempre um candidato próprio. Acho que também é uma jogada, de certa forma, porreira, para se distanciarem também um pouco do Chega, porque o Chega não ia alinhar nesta coligação, nem por parte da coligação, nem por parte do Chega. Roubar eleitorado ao Chega, que poderia votar no Chega para não votar na coligação. Acaba por fidelizar também um pouco
o seu eleitorado. E já que lançar é novas eleitorado. personalidades. E lança novas Agora personalidades. tem é o que eles lançar não com mais têm. cuidado. Desta vez lançou a personalidade e a personalidade foi. Desta vez Não se calhar, voltou. lançou com força Foi. demais. Não foi bumerangue. Esta foi e não voltou. Lançou com força demais. Não obstante, eu parabenizo pela coragem, como tenho feito desde que apareceu a Iniciativa Liberal. Pá, eles são vanguardistas na medida em que apresentam sempre candidatos novos e vão sempre a jogo. É verdade. A risco de perder, não é? Mas não é como nós que não vamos a jogo e ganhamos sempre. Neste Eles caso vão não a perderam. jogo a risco. E neste caso não perderam as eleições. Perderam foi o próprio candidato. Perderam. Como candidato e como militante. Mas isso é Perderam. outra conversa. Agora, não sei o que é que aconteceu. O candidato alega motivos pessoais. Não sei, parece-me que agora a Iniciativa Liberal tem o trabalho de tentar um bocadinho limpar a imagem desta situação e lançar um candidato, tendo em conta que já não vai na coligação, mas que corre o sério risco de já não ser levada tão a sério essa candidatura, ou pelo menos as pessoas esperarem estes 3 dias para ver se o candidato a morrer se ressuscita ou Eu não. creio que, de certa forma, a Iniciativa Liberal ainda tem espaço para ser perdoada. Claro que sim, Que acaba por ser um bocadinho amadorismo, mas ainda estão com dores de crescimento. Precisamente. Portanto, acho que é normal que estas coisas aconteçam, como também aconteceram nas presidenciais. Acho que o candidato também não tinha a melhor preparação. Não obstante, não foi por isso que perdeu a fatia de eleitorado. Ou seja, Claro. é normal que eles não tenham experiência. Acabaram de chegar ao teatro. Foi uma grande onda liberal, que por acaso só chegou ali ao litoral, não é? Lisboa e Porto, mas não passou daí, mas foi uma onda. Mas foi uma onda e acredito que... Bem, eu gosto muito do trabalho deles e acredito que... Eu também, tu sabes que eu... E nós digo isto porque ideologicamente acho que é também de facto lamentável também, precisamente por ser um partido que eu tenho um grande apreço e Claro. portanto, e acho que ao contrário de muita gente da direita, acho que faz falta e acho que representam por enquanto um nicho certo, mas Aliás, representam um nicho é impossível nós não importante. termos proximidade da Iniciativa Liberal na medida em que grande parte da Iniciativa Liberal veio da Juventude Popular. Veio. Portanto, há muita malta Veio da ali que Juventude nós já Popular, conhecíamos veio do CDS, anteriormente. veio, Que claro. nós, falando em, Veio da ala que o CDS quis. falando em quis Juventude correr. Popular, isto agora também aconteceu o Congresso. Tu foste ao Congresso? Já Não, foste pá, ao não Juventude fui. Popular, tu ainda Não és fui. novo. Não fui, por acaso Então não agora fui. o que é que vem a seguir? Vai o Conselho Nacional ou assim? Tu vais ao Conselho Nacional? Olha, por falar em CDS, então e já recebeste o convite do CDS de Sintra para as autárquicas? Para participar nas autárquicas? O que é que eu trouxe esta semana que era lamentável? Vamos. O que é que eu trouxe esta semana que eu acho lamentável? Bem, eu acho que não serei o único a achar isto supostamente lamentável, mas será também relacionado com as autárquicas o candidato, ou pelo menos quem apresentam como possível candidato, porque depois isto não foi desmentido, mas também não foi confirmado, à Assembleia, desculpa, à Câmara Municipal de Lisboa, do Chega, sabes quem é? Sei, já ouvi, salvo erro Eu acredito que este é o Na sketch, crónica é o único cor-de-rosa. sketch com piada que eu vejo deste tipo, é ele candidatar-se à presidência. Claro, pá, da eu acho Câmara também de todos os Lisboa. comentários que possamos fazer sobre isto estragam um bocado a piada, porque a piada é a própria candidatura Não, do tem a ter Graciano. aqueles risos em lata, tá? Devíamos contratar aqui uns atores tipo do Quebec ou uma cena do género, meter isto em off e umas piadas em Nem lata, mais, tipo nem uns mais. risos em lata por trás. Pá, porque eu tentei procurar alguma substância política deste candidato Ui, não há. e basicamente é isso. O que é que íamos falar hoje? Então os temas são o Montijo, não é? E o centenário do Partido Comunista. Mas só uma pergunta, quem eles vão mandar para o Porto? Não faço ideia. Sabes? Será que vai ser o Cláudio Ramos? Eu espero Maria que sim. Vieira, Sinha Jardim? Não sei, Espero que sim, já que estamos espero que sim. nessa ótica, mas isto demonstra claramente a craveira intelectual e a capacidade política que o Chega tem nas suas fileiras. Não, claro. Se o melhor candidato que arranjam para Lisboa é o Nuno Graciano, então estamos a ver Não, que de facto é um partido que... acaba por ter com a estratégia do partido. Repara, eles estão a mandar uma cara, não interessa se é político ou não, ou se sabe sequer o que é que está a fazer ou não. É uma cara reconhecida na televisão. De certa forma, o André Ventura também acabou por captar eleitores desta forma. Não é? Claro. Foi como comentador da bola e com soundbites polémicos numas autárquicas. Ninguém sabia que era o André Ventura. Antes da candidatura a Loures e depois da candidatura a Loures. Não, sabiam os mesmos que sabem o Nuno Graciano, que são os espectadores da Exatamente, CMTV. Pronto. exatamente. Agora, esperava era que a Iniciativa Liberal ensinasse o Chega a conseguir descartar um Descartar candidato em isso. 3 dias. Isso era borrar. Acho que era a melhor coisa que o Chega... Lançar com força. Portanto, já sabem, nas próximas eleições, se quiserem votar no Chega, 760, 200, 300. Exatamente. Mas pronto, vamos lá aos temas da semana então. Vamos para os temas da semana. Vamos deixar de falar do elenco dos batanetes e vamos começar a falar de coisas sérias. Precisamente. Ora bem, então, primeiro tema, Montijo, aeroporto. Alteração da lei ou não? Epá, eu se tiver de iniciar este tema, tenho de referir que Estamos a falar, desculpa, de uma alteração da de uma lei alteração, que exatamente. retira o poder aos De veto municípios, aos às municípios, autarquias, de exatamente. veto, numa questão de
que neste caso é de interesse nacional e que centraliza, digamos assim, o poder no Governo Central, no Estado. Não é? Exatamente. Eu tenho uma opinião que acaba por ser um pouco utilitária e mais ideológica. Ou seja, a modificação desta lei vai criar um precedente em que retiras um dos poderes que as autarquias têm para se poderem defender do que o que está plasmado na lei que se quer alterar será o interesse maior nacional. O problema é que esta é uma nomenclatura que cabe em muitas coisas. Eu fazer uma marquise na varanda pode ser, se eu for Primeiro-Ministro, de interesse maior nacional, violando, por exemplo, as normas do condomínio, as normas de fachada autárquica e por aí fora. O que é que se pode caracterizar como o interesse maior nacional? Se o aeroporto de Lisboa, ou um aeroporto anexo à cidade de Lisboa, fosse de facto o interesse maior nacional, estava construído nos anos 90. Não está. Portanto, enquanto isto for uma bolha de interesses e andarmos aqui a ajustar para canto o aeroporto do Montijo ou de Alcochete, ou seja onde for, não me parece que seja a subtrair do poder autárquico o poder de veto que vamos chegar a bom porto. Que a proposta seja então trabalhada em conjunto e que haja sempre uma atenção à autarquia, porque a autarquia é quem lá mora, é quem efetivamente vai levar com o aeroporto. Se ele não for aceite a priori, antes de ser executado, não vai ser depois. Vais ter uma má implementação e a população local, se não está de acordo com a implementação disto, e ainda por cima, doutrinados pelos cargos autárquicos e pelos valores públicos, não é? Resta que têm outros interesses. Mas resta saber se quem quer vetar é de facto a população ou se são os seus representantes autárquicos. Então, mas não era mais fácil, por parte do interesse nacional, tirar-se esse escrutínio, até numa Assembleia Municipal, certo, do que propriamente estar a tirar o poder de veto a um município? Claro, é assim, esta lei, ao que parece, será feita em conjunto entre o PSD e o PS. É tudo nosso, camarada. Portanto, agora, eu acho que aqui há sobretudo uma coisa que temos de distanciar. Por um lado, se há ou não a necessidade de construir um novo aeroporto, neste caso no Montijo. A questão não é a localização. Eu creio que sim, porque o aeroporto de Lisboa eu acho que atualmente essa discussão, acho que não é a discussão que temos aqui em cima da mesa neste momento e, ao que parece, é de facto uma necessidade, claro, sobretudo para retirar o tráfego que existe no aeroporto de Lisboa, que ainda por cima é num sítio bastante central e, portanto, não existe talvez uma necessidade de descentralizar a chegada de passageiros para fora da descentralizar a chegada de passageiros e centralizar o poder, é isso? Não, mas a questão aqui é essa. A segunda questão é se de facto deve ser no Montijo ou não deve ser no Montijo. E aí há as avaliações de impacto, há as avaliações de impacto ambiental e esses procedimentos têm de ser feitos e houve uma enorme discussão. Montijo, Alcochete, já teve para ser na OTA, não é? Como tu bem sabes. Quer dizer, já houve aqui várias alterações. O local também não me parece ser a discussão aqui que está em cima da mesa. Sim, repara, eu quando introduzi o tema disse-te que a minha opinião era meramente ideológica, claro, não é pragmática nem utilitária. A discussão aqui em cima da mesa é de facto, tendo em conta a existência desta lei que atribui ao poder autárquico, o que me parece é que enquanto este poder autárquico de veto existir, não me parece que haja possibilidade de existir nenhum aeroporto em nenhum município da Margem Sul. Porque aquilo que me parece é que sempre que esta questão passa, ou seja, sempre que a bola passa para o lado das autarquias, sobretudo as autarquias que estão em cima da mesa, neste caso da Margem Sul, Montijo, Alcochete, a resposta é sempre um veto. E, portanto, aqui o que me parece há aqui uma nuance interessante, e eu acho que tu concordas comigo, e aí estamos na mesma página, que é relativamente a fazer-se uma lei de fotografia, não é? Uma lei de fotografia na medida em que vamos alterar a lei hoje para um caso concreto, e a lei não pode ser aplicada ao caso concreto, claro, não pode ser alterada para o caso concreto, precisamente. E, portanto, sendo desta forma que a coisa está a ser feita ou está a ser planeada, e sobretudo de acordo entre o PS e o PSD, fechando isto às salas da Lapa e do Rato, não me parece ser a maneira mais correta. Mas o que é facto é saber, e aquilo que me interessa nesta discussão, é saber se a lei deve ou não ser alterada. E se uma obra que é considerada de interesse nacional, que é o caso, se pode ou não ser travada por uma decisão municipal e autárquica. E eu acho que esta é que é a questão. Não é se a lei deve ser alterada agora, se deve ser alterada com conluio entre os partidos do Bloco Central. Essa lei deve ou não deve ser alterada. E eu, neste caso, e discordo de ti, eu acho que a lei deve ser alterada. Porque não me parece justificável que, por uma ótica de interesse nacional... Alterando com que objeto? É o interesse nacional.
Certo. Isso é um interesse, é um objeto subjetivo. Não, o que mas é interesse nacional? a partir do momento... É preciso depois criar o quê? Uma task force Não, mas- para definir o que é interesse nacional. Mas aqui não se está a tratar de uma decisão de decreto em que o Primeiro-Ministro quer à força toda fazer um aeroporto Certo. no Montijo. Aqui é uma questão que é discutida há anos, como disseste bem, Certo. há 20 anos ou mais, precisamente para dar resposta a um problema que existe e que é reconhecido por toda a gente. Depois há discussão, mas onde é? Montijo, Alcochete, Ota, não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é se para uma Certo. obra que é considerada de interesse nacional, se vamos de facto dar o poder de veto às autarquias, porque os interesses, como tu sabes, autárquicos, também existem e também muitas vezes são obscuros Claro. e até muitas vezes passam muito mais despercebidos Claro. do que os interesses e do que os Claro. obscurantismos que se passam Claro que na sim. política nacional. Agora, parece-me que falta coragem, e o que me parece ser o problema nesta matéria é a falta de coragem para se mudar a lei, porque neste assunto, e aqui acho que toda a gente conhece o nosso pensamento político e sabe que eu tendencialmente não costumo concordar com o Governo, mas neste caso parece-me que o Governo tinha toda a razão e a legitimidade para fazer uma alteração da lei, mas o que falta aqui parece-me é coragem para o fazer. Porque é incómodo e porque de facto levanta todas essas questões e que eu acho que têm que ser discutidas de forma aberta e clara, levanta todas estas questões de se faz sentido nós retirarmos ou mudarmos uma lei para se construir um aeroporto. Porquê? Precisamente por ser uma lei de fotografia. Mas não sendo uma lei de fotografia, olhando e dispondo para o futuro, não sei até que ponto é que não seria do interesse nacional o Estado, para fazer uma infraestrutura destas, um projeto destes, se de facto vamos estar completamente presos e sequestrados pelas decisões do poder autárquico, que muitas vezes não são do interesse dos municípios, não são dos interesses da autarquia, nem são dos interesses da população nacional, se vamos estar neste... Eu acho que se tens muda a razão. lei, Nós se não muda a devíamos lei. ser presos nem pelo poder autárquico, nem pelo poder eleitoral, senhor camarada. Tens toda a razão. Não, de Falando em camarada, não é isso. o outro tema que eu ia trazer seria então o centenário do teu partido. Deves ter gostado. Pá, eu tenho uma opinião muito própria. Eu acho que o CDS, quando fizer O CDS fez 100 anos... anos. É que disseste o meu partido, pensei que o CDS tinha feito 100 anos. Como estava a ouvir aí a falar de um Estado tão Não, grande e de tão, todo. e Não, tão, não é um Estado tão grande. penitenciário. Não é um Estado grande, é um Estado que, estou a brincar quando contigo, se Jorge. toca ao interesse nacional, acho que se é para se fazer, mas a questão é esta, é que se há de facto esta necessidade, então que haja coragem para se mudar a lei, de forma democrática, de forma legítima, há toda a legitimidade Não, para o claro Parlamento que sim, claro fazer que esta sim. alteração. Claro que sim. E A tu tens dúvida toda é a se é legitimidade para fotografia estar errado também. Claro, Não tem claro problema que sim, nenhum. tu tens toda a legitimidade para estar certo. Claro. Não tem problema nenhum. Os 100 anos do PCP. Bem, bem. eu introduzindo o tema, e vou ser brevíssimo porque não tenho muito a dizer, para mim é simples. Claro que existe Mas já dás aqui... os parabéns, é o mínimo. Muito obrigado. Muito Não, obrigado, dás os camarada. parabéns ao PCP, quer Muito dizer, obrigado, camarada. é o mínimo. Não, claro que sim, pá, estão de parabéns e também acho importante fazer esta nota, porque apesar de sermos dois tipos de direita, existe aqui uma obrigação histórica, não é? Nós devemos muito ao PCP, a nossa democracia deve muito ao PCP. Sempre foi um partido de embate contra a ditadura e contra todas as limitações que tínhamos durante o Estado Novo. Agora, daí a encher uma rua que seja, nem que seja a rua de minha casa, de bandeiras, pá, eu espero bem que o CDS, quando fizer 1000 anos, não encha uma rua com bandeiras. Nem que seja só a da sede. Porque a mim não me faz sentido. Ou seja, o espaço é público, o espaço é compartilhado, vivemos num Estado... Sobretudo porque nós ali parece que estávamos a entrar na Coreia do Norte. Isso para ou mim na não União faz sentido nenhum. Soviética. Seja uma bandeira da LGBT, seja uma bandeira do CDS, seja uma bandeira do PCP. Querem colocar, metam bandeiras do município, eu que sou todo a favor do poder autárquico, ou bandeiras nacionais. Se for no teu caso que és a favor do Estado glutão. Portanto, mas coloquem bandeiras que nos identifiquem Olha que não, a olha todos. que não. Que Olha nos que não, identifiquem a chato. todos. Mas se o senhor deputado, neste caso o senhor presidente, vou ter aqui uma nota, se o senhor deputado discorda, por favor. É assim, No primeiro tema fizeste o tacho do PS, agora vai fazer o tacho do PCP. Vamos não, embora. de todo, não. Vamos por partes. É certo, e parece-me na linha daquilo que tu disseste, é certo que o PCP em Portugal foi o partido da resistência à ditadura. E não só tem direito, como dever de festejar o seu centenário. Atenção, eu Sem não estou a dúvida, caçar esse direito. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. PCP. Portanto, é importante É um dever referir. histórico de fazer. Portanto, eu não sei se a democracia deve assim tanto ao PCP. Eu acho que a resistência à ditadura deveu muito ao PCP. Certo. Quanto mais não seja porque foi o Sim, único a democracia partido talvez não, que- porque no dia seguinte instalou-se o PREC. Pois, aí é que está. Portanto, agora, Qual de é o facto, valor da sua ferramenta? De facto, fui eu que apaguei. Portanto, agora, a questão aqui foi de facto o partido da resistência à ditadura salazarista durante anos.
E isso ninguém lhe tira, e acho que não vamos ser nós aqui a ter esse papel. Claro. Agora, e é certo que não sei se foi o partido responsável, e aí acho que seria uma discussão que duraria muito mais tempo do que previsto para o nosso podcast, mas não sei se foi o partido responsável para derrubar a ditadura, mas pelo menos foi um partido que ajudou a derrubar a ditadura. Claro que sim. Quanto mais não seja, a quantidade de pessoas que foi torturada, que sofreu, portanto, que passou uma série de atrocidades durante a ditadura salazarista para resistir e para defender um Estado diferente, não sei se verdadeiramente democrático, isso também será outra matéria, mas diferente. Até porque há aqui uma nuance que me parece interessante, que é, temos de olhar às coisas não nos olhos de hoje, como há muito esta mania do cancel culture, e do e tal, o nosso presidente há 100 anos era racista, ou o nosso rei há 100 anos... Quer dizer, temos de olhar as coisas para os dias de hoje, não é? E, portanto, mas não nos dias de hoje, aliás, nos olhos de antigamente. Claro. E, de facto, mesmo nesta matéria temos que o fazer. A verdade é que houve muita gente na altura que não, ou militava no PCP, ou participava nessa resistência contra o Estado Novo, não por ser comunista, nem por querer instaurar uma ditadura comunista em Portugal, mas apenas por resistir. E a prova disso é que depois do 25 de Abril, essas pessoas saíram das fileiras do PCP, porque o PCP na altura era apenas o único partido que fazia alguma resistência ao Estado Novo. Contudo, e portanto, deixando aqui os parabéns ao PCP pelos 100 anos e fazendo esta nota que me parece necessária pelo caminho que trilharam num tempo difícil que nenhum de nós viveu, longe disso, e portanto, aqui, como diria o Ricardo Araújo Pereira num sketch do Gato Fedorento, continência e tal, mas, contudo, no dia seguinte à queda da ditadura, e isso nós não nos podemos esquecer, o inimigo número 1 para qualquer democrata defensor da democracia liberal foi o PCP, e tem de ser o PCP. Porque foi o partido que não só quis instaurar uma ditadura, neste caso não de direita, mas de esquerda, uma ditadura comunista em Portugal, como sempre apoiou, e até hoje, até aos dias de hoje, apoia de uma forma clara e muitas vezes sem vergonha regimes iliberais, autoritários, e aí já não há revisionismo histórico, portanto, já reparaste. Portanto, aí não há. Repara que aí os tempos eram diferentes. Portanto, ou seja, aquilo que podemos reconhecer ao PCP até 74 é aquilo que temos ou seja, até o dia 25 de Abril, continência e tal. Do 25 de Abril para cá, passou a ser o inimigo número 1 de qualquer democrata, de qualquer defensor de uma democracia liberal. Porque lá está, o apoio a regimes autoritários e totalitários mantém-se até aos dias de hoje. Até 89, digamos que o comunismo foi responsável pelo Bloco de Leste, de que só nos livrámos mesmo com a queda do Muro de Berlim. Portanto, convém que não nos esqueçamos que, depois de 74, o Partido Comunista sempre esteve associado, ligado e a prestar homenagens e odes a regimes totalitários pelo resto do mundo, e o comunismo não acabou no resto do mundo. E é importante referir isso. E, portanto, mas diz, desculpa. Não... Acho que já está muito mais moderado. Até o próprio discurso do PCP está a ficar muito mais moderado. Apesar de nas fileiras ainda haver essa quase obsessão maníaca por regimes que, certo. Nada de próprios têm, não obstante. Ou seja, não temos de ser justos, e de facto o PCP até eles começam Portugal... a saber, não sei se reparaste no João Ferreira durante as presidenciais, até eles começam a perceber o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer, e a fazer uma autocensura do que é que sai cá para fora e não sai cá para fora. Bem, mas em censura eles são ótimos. Não é? Sim, em censura eles são ótimos. Que era o que mais combatiam na altura. Que era o que mais combatiam. Daí esta dualidade, esta bipolaridade do PCP, que também é importante quando se está a fazer uma análise, ser justo, mas também não alinhar neste respeitinho que se tem ao PCP, porque é assim, é certo que a questão das bandeiras, e foi isso que eu acho que levantou alguma celeuma, em que do nada o Porto acorda e está na Coreia do Norte, Lisboa acorda e está em Moscovo da União Soviética. Uma coisa é certa, é aquilo que se passou ali, e aí acho que estamos de acordo, não é justificável. E só acontece por ser o PCP. E acontece numa altura em que estamos em pandemia com recolher obrigatório. E só acontece, mas só acontece porque é o PCP. E isto também tem que ser dito. Claro. Que é certo que há umas o borlas PCP, que não podem e aí falar. estou contigo, e é certo que o PCP
hoje o PCP de hoje, o Partido Comunista de hoje, tem uma esquizofrenia quando fala para fora e quando fala dos regimes de fora, em que idolatra regimes assassinos, totalitários, ditatoriais e opressores. Mas depois para dentro não se pode dizer que o PCP seja provavelmente um partido contra o Estado de Direito Democrático. Pelo contrário, o PCP, nas tomadas de posições que toma internamente, é um partido que também não alinha nestes medos do PCP que vem aí, primeiro porque está a morrer, e portanto também há que ter respeito pelos idosos que estão a morrer neste momento, como é o caso do PCP. Agora, com 100 anos já está muito velhinho, não é? Já está muito velhinho. Agora, parece-me que é importante referir que é certo que, numa ótica interna, é um partido que tem estado ao lado do Estado de Direito Democrático e, portanto, nesse aspecto não é por aí, mas para fora e invariavelmente ligado com a esquerda democrática, portanto. Para fora tem tomadas de posição que convenhamos, se fosse o CDS a tê-las, que nunca teria, porque é um partido democrata e um partido defensor da democracia liberal, mas o Chega a tê-las, não é? Caiu a Carme e a Trindade, e com razão. Agora, eu não percebo esta dualidade de critérios, não é? Estes double standards que um gajo tem em relação ao PCP, e depois o PCP pode, o Chega não. Portanto, eu que gostava de saber se daqui a 100 anos, o Chega a fazer 100 anos, se também vão hastear as bandeiras do Chega por Lisboa. Claro. Quer dizer, e depois há esta dualidade, que é as pessoas que ficam muito indignadas, e com razão, pá, não me apetece acordar, não me apetece acordar na Coreia do Norte. Sim, mas também há uma contra-reação exagerada. Agora, há uma contra-reação exagerada. O que me parece aqui é que há um respeitinho ao PCP, em que não se pode dizer nada, como se o PCP não idolatrasse regimes totalitários e assassinos. Não, pode. Eu tenho o direito de não querer a foice e o martelo hasteada na minha cidade, como tenho o direito de não querer uma cruz suástica. Porque se nós tivéssemos não podemos ter aqui uma dualidade de critérios, porque o comunismo matou milhões de pessoas. Nem bandeiras do CDS. Bandeiras do CDS. Aí achava mais compreensível, não por ser do CDS, mas porque de facto aquele símbolo, o símbolo do CDS não é um símbolo que representa a morte de milhões de pessoas no mundo, e aquele símbolo representa. O símbolo do PCP mas não representa todos os habitantes do Porto, nem representa todos os habitantes de Lisboa. Claro que não. Bandeira nacional ou a bandeira do município. Eu tenho esta. Aí estamos de acordo. Esta atitude para com a bandeira do CDS, seja do PCP, eu acho que isto só pode acontecer por causa do PCP. Da LGBT, seja da UIRA, seja uma bandeira minha. Acho que é inadmissível. Com a tua cara, uma bandeira com a tua cara. Com a minha cara. Pronto. Acho que não faz sentido. Isso sentido. até era bom para manter o respeito pelo confinamento. Aposto que as pessoas assim não saíam de casa. Já não saíam de casa. O governo não pensa nestas coisas. Viam só na televisão. O governo não pensa nestas coisas. Bem, Sr. Presidente, eu gostava de fazer uma interpelação à mesa. Mas não vai dar. Eu até vou citar, sobre o CDS tenho que fazer citações, não é? Vou citar o saudoso doutor Pedro Madanços. Mas saudoso porquê? Já morreu? Não, saudoso porque não é doutor. É lidar, irmão. Não tem direito a nada. Estou a brincar consigo, Sr. Deputado. Faça lá a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que estávamos aqui num momento. Agora, neste momento, senti-me um bocadinho André Ventura e pensei que o Sr. Presidente era o Ferro Rodrigues. Quer dizer, não, acho que ainda estou não seria justo. Não seria justo. Bem, o tema que eu trago aqui, e eu sei que é um tema um bocadinho chato, até porque é repetitivo, tendo em conta a atualidade, é um tema que é impossível não falar, que é o tema do Covid. não do Covid em si, que eu saiba, nenhum de nós é especialista. Não é o caso? Acho que não. Eu ainda não estou na CMTV não para é ser especialista, portanto. Ok. E portanto também não serás candidato pelo Chega, pelos vistos. Mas que é precisamente o plano de desconfinamento, que tivemos acesso esta semana. E portanto gostava de saber a tua opinião sobre o plano de desconfinamento, porque há muito que estávamos a falar sobre isto, há muito que falámos sobre isto em off, mas também falámos sobre isto no episódio, sobretudo nas escolas, e é precisamente essa a nota que eu quero aqui deixar para lançar este tema. Daquilo que me foi permitido observar, porque li o plano, não é? Também não é muito difícil, são 17 slides com muito pouca informação, mas pronto, o plano é cauteloso. E também me parece que a ideia é ser aparentemente reversível, ou seja, no caso da coisa correr mal, parece-me que é essa a ideia, é poder dar um passo atrás no caso de haver essa necessidade, e portanto parece-me prudente, parece ter sido aplicado aqui o princípio da precaução, ao contrário do que aconteceu nos desconfinamentos anteriores, e por isso é que andamos entre desconfinamento e confinamento de forma frenética. E, portanto, aqui uma nota positiva ao Governo por ter primeiro ter feito uma coisa calendarizada. Depois, porque diz que tem critérios, vamos ver se de facto tem critérios e vamos ver como é que isto é executado. E vamos ver como é que isto é executado. Já é isso. Agora, parece existir, e aqui tem que fazer esta nota, porque parece que
o Primeiro-Ministro ouviu o nosso podcast e, portanto, temos de fazer esta nota que ele ouviu o nosso podcast e seguiu o nosso conselho, porque parece existir no plano uma primazia clara ao desconfinamento da educação. Da educação. E, portanto, não sei se foi por nós, se foi pelo nosso convidado Adolfo Mesquita Nunes, certamente ouviu-nos falar sobre isso e, portanto, tomou esta decisão, portanto, gabe esta decisão do Governo, porque fica-lhe muito bem seguir os conselhos da bancada parlamentar, já que na bancada parlamentar do Partido Socialista não há assim grandes ideias nesta matéria. Portanto, parece-me aqui que foi uma ótima decisão, tendo em conta que nós fomos dos países da Europa que menos confinou, isto é curioso, fomos dos países que menos confinou, mas que simultaneamente teve as escolas mais tempo fechadas. E, portanto, sobretudo no ensino básico, foi aquilo que nós aqui falámos, sim, que o ano letivo passado nem sequer chegou a abrir, ao contrário, por exemplo, do ensino superior, dos alunos do ensino secundário que tinham acesso às universidades, que iam ter acesso às faculdades. Portanto, deu-se uma primazia aos alunos que iam para a faculdade, que já estavam, digamos que praticamente formados, ao contrário dos mais novos, que no caso de serem mais desfavorecidos, são as gerações da amanhã que foram completamente condenadas pelas decisões absurdas do Governo. Nem sequer estamos aqui a falar de abrir cafés ou de abrir restaurantes, que é gravíssimo, e é um problema que nós já também tratámos aqui, que é gravíssimo, sobretudo em relação àquelas declarações absurdas da Susana Peralta, não é? Mas o que é facto é que só aqui falando da educação, que me parece ser um tema essencial e fulcral para a esquerda, para a direita, para qualquer pessoa que esteja preocupada com o futuro deste país, parece-me que pela primeira vez o Governo dá a primazia à educação, a abrir de uma vez por todas as escolas, seguindo o exemplo de países europeus que apesar de estarem confinados não alargaram esse confinamento às escolas, sobretudo ao ensino básico, e portanto aqui deixo uma nota positiva ao Governo, porque o primeiro ciclo, ao que parece, abre completamente, tal como as creches. E isso é uma ótima notícia, porque foi, efetivamente, como disse, o mais prejudicado e é aquele que se consubstancia na maior sentença para as gerações futuras, para as gerações do amanhã, dos amanhãs que cantam. E, portanto, parece-me que... muito obrigado, eu sei, eu pus-me bonito para ti, para este podcast, para os nossos ouvintes, que como ouvem, não veem. E é isso, portanto, parece-me que nota positiva, portanto, como estás aqui a perceber, eu estou já a dar várias notas positivas ao Partido Socialista, portanto, não se habituem, mas quando é para dizer bem, sou o primeiro. Não é? Estou aqui para dizer mal, estou aqui para dizer mal, estou, mas quando é para dizer bem também sou o primeiro. Estás na pista, hoje é só elogios, estás na pista. Não, nós não podemos estar só aqui, nós não somos a direita troliteira, se bem me lembro nós somos a direita dos suspensórios, portanto, fofinha. Também temos que... Se é para a esquerda gostar. Certíssimo. Eu não posso acrescentar muito mais, eu partilho da tua opinião. Estamos completamente de acordo na ideia. Vou esperar pela execução para poder comentar. Claro. Quanto à apresentação... Da execução não podemos estar de acordo, porque não sabemos nada. Não existe. Quanto à execução, uma nota positiva para o nosso Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, porque fez-me lembrar eu quando era puto. O trabalho da escola, estás a ver, o grupo faz e eu chego ali, apresento e passo. Porque ele percebeu tanto daquilo como eu olhar para aquilo. Claro. Não fazia sentido nenhum. Mas pronto, ele deve ter ficado com tanta surpresa quando viu aquele esquema como todos nós. O que é aquilo? Portanto, uma nota positiva, pela chique expertise, apesar de já ser a panagem do PS, não é? Mas pronto, pela chique expertise, uma nota positiva porque me acaba por me identificar com ele. Eu não sei se já terminaste o teu raciocínio. Força, queres interromper? Não, de todo, não é essa a minha ideia, não é interromper, Sr. Presidente, nunca faria uma coisa dessas, mas digamos que deixar aqui uma nota final, que já parece ser uma tradição minha, deixar aqui uma nota final, sobretudo para uma discussão que houve relativamente a esta questão das reaberturas das escolas, que ainda bem que já ultrapassámos essa discussão peregrina, mas que não queria deixar de lamentar, que é de facto... Sabes que eu acho que nós vamos desconfinar as escolas e daqui a 15 dias isto deu problemas, temos uma curva que ascendeu imenso e então temos de confinar outra vez. Pronto. Eu espero que a fazê-lo, que não o façamos à custa do futuro das gerações mais novas, que no caso não terem a oportunidade de terem pais. Claro, acredito que esse seja o objetivo, mas a nota final que eu deixo aqui é precisamente a discussão que houve em relação aos testes nas escolas, de fazer uma separação entre públicos e privados. Ou seja, a discussão, aqui não é a discussão de quem é que tem direito ou não aos testes, é certo, os alunos da escola pública em relação aos alunos da escola privada, mas quem é que paga os testes desses alunos das escolas privadas? Será que deve ser o Estado? Será que deve ser a escola privada, tendo em conta que eles pagam propinas? Esta discussão parece-me absurda, porque
se bem me lembro, pelo menos a última vez que vi, que eu sou até um bocadinho desatento, eles são cidadãos portugueses como todos nós. Claro, e isso portanto, nem quer é dizer, tema. e tendo em conta que isto é uma questão de saúde pública, acho lamentável haver esta discussão, porque, quer dizer, para já, porque é uma discussão que me parece vir de um preconceito ideológico de alunos que estudam em escolas privadas têm que ser ricos. Muitas vezes estamos a falar de pais que poupam 2/3 ou mais do seu rendimento para dar uma educação diferente aos seus filhos. Portanto, parece-me que esta discussão à volta de quem é que paga os testes dos alunos das escolas privadas, as escolas privadas ou o Estado, parece-me absurda, e ainda bem que o Governo voltou atrás nesta ideia peregrina. Nem faria sentido tutelar a uma escola. Claro, De forma alguma. O que me parece aqui é que de vez em quando surgem estes tiques ditatoriais e estes preconceitos ideológicos no Governo, e ainda bem que eles de vez em quando voltam atrás, porque isto já aconteceu com o app do Stay Away Covid. Agora já estás a dizer mal do PS. Não, claro. Eu pensava que estavas a aquecer a cadeira para o próximo convidado. Repara que eu disse para eles não se habituarem. E quando eu digo não se habituarem, não é já a próxima semana, não se habituarem, porque no espaço de 5 minutos já ia bater eles outra vez. Não. Se é para bater nos socialistas, sou o primeiro também. Agora, o que me parece aqui é bater quando é justo. E, portanto, estou a bater de facto, porque acho que a ideia é absurda, como foi a ideia do Stay Away Covid. Portanto, estamos aqui com tiques ditatoriais de quem vive na Coreia do Norte. Devem ter ficado inspirados com as bandeiras dos restauradores que lá colocaram. Mas o que é facto é que dar a nota, depois de dar aqui uma nota negativa, dar a nota positiva de voltaram atrás. Portanto, quando é para voltar atrás, que o façam como deve ser, devem ter aprendido com a iniciativa liberal. Era o que eu ia dizer. Devem ter aprendido com a iniciativa liberal. Roubei-te a piada, pronto, peço desculpa. É o mercado livre. É o mercado livre. É a mão invisível a funcionar. É o mercado livre. Bem, com isto, Sr. Deputado, tem mais alguma intervenção a fazer? Quer fazer mais alguma nota? Não, Sr. Presidente, acho que agora podemos passar para os nossos segmentos, que como são uma estreia, estou ansioso para os nossos segmentos. Então, como eu tinha explicado, e tenho vindo a explicar em todas as sessões do Bancada Parlamentar, quando eu e o Jorge estamos sozinhos, e o episódio é triste... O Sr. Deputado, se favor, exige respeito. Quando o Sr. Deputado Jorge Costa Rosa e eu, muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente Imperador Galáctico, ou pelo menos futuro, estou a contar que... se não for o CDS em si, tem de ser alguém. Ganhar tantas vezes seguida. Tem de ser alguém. Ou és o Imperador Galáctico ou és o CDS. Ou és o próprio CDS em pessoa. Ganha sempre. Temos, como eu estava a dizer, quando eu e o Jorge estamos cá sozinhos, temos segmentos que são parte da equipa, como tivemos na última quinzena, o Thomas Berger Constantino e o Manuel Calhas. Desculpa, Manuel. A apresentar Manuel Calhas, isto é marxismo cultural, e o Thomas Berger Constantino, a Comissão de Economia. E esta semana? Apresentamos mais 2 membros da equipa. Muito bem, finalmente estamos a mostrar as caras. Somos muitos, somos mais de 1000. É verdade. Sabes que isto faz-me lembrar também alguns cartazes autárquicos. Eu não quero estar a mencionar nomes, lembrei-me agora, se calhar os mais atentos lembrar-se-ão, em que tinhas o candidato e depois por trás tinhas centenas de pessoas, que eram 5 repetidas. 5 pessoas repetidas atrás para parecer para que tinha não, mas eu acho mar de gente. O meu cartaz preferido é do CDS, e que eu não tenho problemas nenhuns em dizer, que foi na candidatura do CDS às europeias, em que tinha uma mensagem política tão forte que acho que as pessoas... Aquele entre campos. Era, que tinha a cara do Nuno Melo e dizia lá inaugurar aquele Europa, ponto. Portanto, eu acho que esse tipo de mensagens políticas são acho que aí o CDS, agora falando um bocadinho mais a sério, tem muito, e já que bati na iniciativa liberal no início, acho que tem muito a aprender com a iniciativa liberal. Sem e acho que, sobretudo, deixar aqui esta referência ao cartaz que para mim foi dos melhores cartazes que eu vi na política portuguesa do século XXI, que foi o cartaz do Tiago Maia a dizer: Presidente de todos os portugueses, até dele. E, portanto, aqui uma nota, que é para não dizerem que eu, pronto, estou a dizer bem dos chilistas, a bater nos liberais. Não, isto aqui bate-se em todos e diz bem de todos quando tem que ser. É verdade. Chama-se imparcialidade, Sr. Presidente. Imparcialidade. Muito bem. Aprendeu essa hoje de manhã, na aula da manhã. Imparcialidade. Hoje vou dizer estas. Hoje está aqui, escreveu isto em 5 folhas. Bem, continuando. Temos então 2 segmentos com 2 membros internos da equipa. O primeiro segmento será a Comissão de Desporto e a segunda, Tecnologia de Conta. Segmento de Desporto, acho que o próprio título, a construção etimológica do título, acho que se percebe. Acho que é perceptível, quase tão perceptível como a meteorologia. Tecnologia de Conta, também não quero estragar a surpresa do nosso Rui. Portanto, Rui Carreira. Neste caso, não ouvintes, mas ouvintes e espectadores, porque os segmentos são dotados de vídeo, já vão ser graciados com essa surpresa. Vamos então passar para o primeiro, que será o segmento, a Comissão de Desporto, que é apresentado pelo meu grande amigo Pedro Madanços. Pedro Madanços. Comissão de Desporto com Pedro Madanços.
Ora, muito boa noite. Boa Senhor noite. Presidente, Senhor Deputado. Como todos já devem saber, o meu nome é Pedro Madanços. Subejamente Futuro. conhecido e reconhecido. Exatamente. Claro. Futuro Presidente do Sporting. Só não calhou desta, mas Não está calhou garantido. nesta. É para a próxima. Estava lá o para a Chicão, eu nem quis ir. Percebem? Não valia a pena. Pronto. Chicão, CDS ganha sempre. A gente já sabe. próxima. Muito bem. Pronto, e é isto. Vamos a isto. Bora. Então, Pedro, como vens falar-nos de desporto, vens falar da bola, calculo, porque não se fala de desporto sem falar do desporto rei. Exato. E, portanto, tendo Treinador em de conta que bancada. tu és tendo em conta que tu és um subejamente conhecido e reconhecido como aficionado e adepto do Sporting Clube Portugal, antes de mais, os meus sentimentos, mas fala-nos da polémica que tem agora estado muito na voga relativamente ao Ruben Amorim e ao Sporting, no fundo. Exato, a ANTF, Associação Precisamente. Nacional dos Treinadores de Futebol. Portanto, eu não sei bem porque é que isto rebentou agora. Eu descobri que a queixa foi feita precisamente há um ano. Em março. Temos aqui informação privilegiada. Não. Foi feita a queixa há precisamente um ano, em março de 2020. O que é que se passou? Na altura, Ruben Amorim foi inscrito como treinador adjunto do treinador principal, Emanuel Ferro. Fichas de jogo, na liga, não ia às flash interviews pós-jogo. No banco não se podia levantar durante o jogo para dar indicações à equipa. Era o treinador principal. Pronto, fora disso, fazia os treinos, normal. Oficialmente, era como se fosse o treinador Mas principal. isto porque não tinha o Não curso tinha o nível treinador. 4. Se eu não estou em erro, ele tinha o nível 2 só na altura. Entretanto, eles fizeram essa queixa, não rebentou bomba nenhuma, não se passou nada. Este ano, lembraram-se? Só que Ruben Amorim, em janeiro deste ano, já está inscrito no nível 4 de treinador e segundo o artigo 82 da Liga, diz que o treinador basta estar inscrito no curso nível 4 para poder ser treinador de uma equipa do principal escalão de futebol em Portugal. Portanto, desde janeiro que foi inscrito como treinador principal da equipa do Sporting, não sei o que é feito do Emanuel Ferro por acaso. E já não há problema nenhum. Então porquê que esta polémica sai agora? Então, não sei. Pelo que me estás a dizer, já não é uma coisa não só atual, como já nem Exato. sequer se aplica, porque Já ele não já se tem aplica. esse nível. Exatamente. E a inscrição foi aceita pela Liga. Li um jurista a dizer que esta queixa já nem sequer tem pernas para andar. O que é que se pode dizer? Tendo pernas para andar, ou seja, imaginando que de facto Sim. era uma polémica atual, Sim. qual é que é a tua opinião? Achas que o facto de ele ter, ou seja, imaginemos que as notícias Sim. que nos chegaram, que de facto ele não tendo o curso de treinador, o nível 4, não deveria continuar como treinador do Sporting, como é que um adepto do Sporting, que já não é campeão há 19 praticamente 20 anos, precisamente, há 19 anos, como é que houve que o treinador que me parece que nos últimos 20 anos é o único que pode de facto levar o Sporting a Exato. ser campeão pela primeira vez neste Tivemos tempo o todo, Jesus, aí há umas épocas. certo? Ficámos a um ponto do Benfica. Tiveram perto. Tivemos muito perto. Lamento, mas tiveram perto. Não, mas, ou seja, como é que tu, enquanto Sportingista, reages a isto? Quer dizer, então um tipo, não tem qualificações, certo? Mas Certo. foi o tipo que levou o Sporting quase a ser campeão. Exatamente. E portanto, assim, como é que sentes isso? eu sou defensor dos estatutos. Se as pessoas acham que os estatutos estão errados, já não estão atualizados, acho que a gente não deve saltar por cima dos estatutos. Muito bem. Devemos alterá-los para se adequar à realidade. A questão aqui é: o Ruben Amorim está em primeiro lugar, não tem o nível 4, está a 9 pontos do Braga, está a 10 do Porto, não está a não sei quantos do Benfica. Isto já é um bocado teoria da conspiração, mas eu acho que isto também tem muito poder, muita política à volta, e estão a tentar fazer isto para destabilizar o Sporting. Claro. Na minha opinião, só estão a ajudar a criar mais união, o que é bom. E, acho que não há dúvidas. Pelo menos na minha cabeça, eu estou confiante que é este ano. 19 anos depois. O que interessa é acreditar, O claro. que interessa é acreditar, mas temos outro problema, que é o Covid. Certo. Como é que vamos fazer em maio? Marquês, não é? Estamos a falar do Marquês. Exatamente. Agora que vocês Agora podem, que finalmente, passados Exatamente. quase 20 anos, podem vir a ser campeões, como é que é? como é que é? Pá, Bandeiras do PCP pode ser. exatamente. Pronto. Porquê é que as do Sporting também não podem lá? Eu acho que podem estar bandeiras, não sei se Exatamente. podem estar pessoas. Esse vai ser o problema. Não vai ser. Achas que não? Não, vamos lá estar todos.
Ok, então, Não, eu não sei se as pessoas estão a reparar, mas o Otávio não está a falar porque ele percebe tanto de futebol. Não vale a pena intervir. Não vale a pena, não, tem um bocadinho de... Não vale a pena intervir, mas posso intervir, vocês querem que eu intervenha? Claro que Então, sim, agora, senhor Presidente. pá, notícias que estejam em voga. A última que eu vi, até o Figo é pesetero. Isso é- E depois eu vi na internet que o gajo tinha perdido tudo. O que é que aconteceu? Não faço ideia que eu não abro o clickbait. A ver Mas porque é que eu não era falo de bola. pesateiro. Não, eu não falo de bola. por causa disto. Então pronto, eu peço Vocês desculpa. não têm vou-te conversa explicar. para mim. Eu Eu vou-te peço desculpa explicar. aos ouvintes, eu de facto não devia ter lançado este Exatamente. desafio ao Otávio. Otávio, Não, fica aí, não é fica que aí. passam vergonha. É melhor Estás continuarem a bem. falar É às verdade, é crianças. Mas verdade. eu Porque posso senão... explicar a situação do pesateiro? É assim, muito Ui. resumidamente, foi quando saiu do Real Madrid para ir para o Barcelona. A troco de muito dinheiro, aquilo é uma rivalidade histórica e Portanto, se já estávamos a falar de uma questão que estava desatualizada, estás a falar de uma questão Muito- desatualizadíssima. Exato. tivesse Mas há atualizado de para ter os sido mais ou senhores. menos à Eu volta vi para aí a da semana última vez que o passada num Sporting foi site menos campeão. próprio, um Certo. pop-up a dizer que ele tinha perdido Perdi tudo. tudo, exatamente. Recebeu Ele recebeu isto por todo. fax a semana Exato. passada. O boomer aqui da sala. Como é que ninguém... Exatamente. Por amor de Deus. Se eu tiver a idade do Jorge, quer ser tão cool como ele. Exato. Olha- Mas voltando só à questão Claro do que sim. nível 4. Porquê que se lembraram agora de fazer queixa? Paulo Bento em 2005, vários treinadores, lembro-me de alguém no Olhanense, agora não me lembro do nome do treinador. Também não interessa. Desculpa. Estou a brincar. O próprio Ruben Amorim, enquanto treinador do Braga, ninguém fez queixa. Porquê agora? E fica esta pergunta no ar para os nossos ouvintes e para quem nos Porquê esteja... Porquê agora? Exato. Porquê agora? Muito bem. Então, e Pedro, fala-nos da Liga Portuguesa. O que é que temos aí para além desta possibilidade grande do Sporting voltar a ser campeão num espaço de tempo tão longo? Já mais nada importa. Já mais nada importa. Eu compreendo que para ti não Exatamente. estejas Não, completamente a pensar nisso, mas Exato. diz-me o resto. Fala-me da Liga Braga, Portuguesa. fortíssimo. Muito bem. O Braga está mesmo muito forte, tanto que se vê está em segundo lugar à frente do Porto e do Benfica. Já não me lembro a última vez que o Braga teve assim, acho que foi desde do Jesus, em que acabou em segundo lugar. Outra coisa por muito que me custe dizer isto, eu tenho um carinho especial pelo Vitória Sport Clube. É mais uma derrota do Vitória contra o Braga, 3-0. Mas pronto, melhores tempos virão. Força também ao Quaresma, que lá está, também passou no Sporting. Porto, na Liga está muito irregular, na minha opinião. Penso que se deva focar mais na Champions, porque na Liga... Parece estar a correr melhor. não é? Exato, na Liga não tem hipótese. Já lá vamos. Já lá vamos, ok. Benfica, pá, o meu eterno rival, que continua a perder ou a empatar. Que é maldade, isso que a gente que quer. maldade. Que é Que isso que a gente glorioso, que quer. grande. Não, lá para baixo. Pensava que o teu rival era o Meu, André pá. Figueiredo do Fofó. Afinal é o Benfica. É Benfica. Pensei que o teu rival era o Varandas, aliás. Pensava que o teu rival era o Eu Varandas. tenho outra pergunta. Tu eras todo Bruno de Carvalho e agora estás ansioso por uma vitória Eu acho que do antes Varandas. desse- eu acho que Se ele não ganhar, também lhe vão lá bater. Eu não fui, atenção. É pá, Como diria, Varandas. como diria o nosso grande amigo Miguel Fontan, bater nesses gajos. No TikTok. no TikTok, No exatamente. TikTok. Epá, isso é uma coisa que me pesa todos os dias. Às vezes eu digo na brincadeira, nunca critiquei. Mas não, é verdade que eu fui um dos grandes críticos do Varandas, da direção do E Varandas. arrependes-te? Epá, é um dilema. É um dilema no sentido em que ele, como entrou para... Ele não, peço desculpa. O doutor Varandas, Frederico Varandas, Muito bem. da maneira como entrou para a direção... Quando vocês não tinham direito a nada, era Varandas para aqui, Varandas para ali. É Agora que verdade. estão a ganhar. Não, mas o atenção, senhor doutor atenção, Frederico Varandas. nós não temos direito a nada na mesma. A questão é mesmo essa. Neste caso, Portanto, está tudo bem. 2 gajos de CDS e um gajo do Sporting. Sporting, exatamente. Bancada parlamentar. Tá é certo. lamentável. A maneira, lamentável. olha, é mesmo isso. A maneira como ele entrou na direção do Sporting foi lamentável. Abalroou estatutos. Tem um grande advogado na equipa dele, que assim de repente está-me a falhar o nome. Rogério Alves. O Rogério Alves, exatamente. E Francisco Rodrigues dos Santos, que depois abandonou Depois abandonou. porque migrou para o CDS. Exatamente. Não devia ter E feito. ganhou as eleições presidenciais. Mas não o devia ter feito, acho que estava ali bem. Era mais uma vitória no currículo. Caso se concretize a vitória na Liga. Seria. Exatamente. Mas pronto, maioritariamente foi essa a causa da minha discórdia com o Varandas. Se tivesse ganho legitimamente, entre aspas,
as eleições, epá, eu nunca diria nada, apesar de ter continuado a ser apoiante do Bruno Carvalho. Isso, acho que é um tema que podemos adiar um bocadinho. Sem E problema. Fala-nos, agora Sim. vamos às 4 linhas, dentro das Ok. 4 linhas. Porto, Juventus. Acho que é um tema incontornável e Exatamente. temos aqui de parabenizar o Já ao não Clube do sofria Porto. por uma equipa portuguesa que não o Sporting há já algum tempo. Confesso que estive do lado do Porto, apesar de ser o maior fã que existe também do Ronaldo, mas pronto, é uma equipa portuguesa e traz sempre pontos para Portugal, o que é bom. Eu estive do lado, por acaso estive do lado da Juventus, não porque seja um anti-Porto, porque não sou de todo, acho que És benfiquista. um benfiquista não precisa de ser anti-nada, porque os outros é que são anti-Benfica. Não. Portanto, não Nota-se tenha... aqui Não, que é de um todo, anti. todo. É apenas porque, para além de gostar bastante de ver o Ronaldo jogar, Certo. sou das Juventus desde sempre. Portanto, é o clube que eu sempre segui na Liga Italiana. Por acaso o Ronaldo foi lá parar e bem, portanto, para meu prazer. Mas, portanto, fala-nos desse grande jogo, que apesar de tudo Exato. foi um grande jogo do Futebol Clube do Exatamente. Porto. Apesar de terem perdido, Uma mas vitória importante. passaram, Claro. é o que interessa. Claro. É assim, eu fiquei com pena no Ronaldo, com muita pena, e eu confesso, eu sou das Juventus desde que o Ronaldo lá está, porque eu não acompanhava as Juventus. Eu também tenho pena do Ronaldo. Devíamos fazer uma vaquinha. O rapaz deve estar triste. Não, mas podemos fazer uma vaquinha Sr. para ele vir para o Presidente. Sporting. Ele não É veio que- do Sporting. Eu não Ele sei veio nada do disso, mas Sporting, ele foi veio do vendido a preço da uva mijona e pronto, isso é águas passadas. A questão é, ontem, por acaso, na CMTV apareceu a dizer que a Juventus quer o Pedro Gonçalves, também chamado por Pote, Achava que Sporting. era o CMTV não, Pedro Nuno Madanços, Graciano. pá. Não é Achava Nuno que era o Graciano. em troca do Ronaldo. Ou seja, é um jovem nos seus 20 e poucos, em troca pelo Ronaldo. Pelo melhor do mundo. Pelo melhor do mundo. Estão a perceber? Aqui uma crítica à CMTV que parem de inventar. Por favor. Por favor. Isso aí era pedir para a CMTV deixar de existir, não é? Parece-me que seria... Também. Seria- Mas pronto, isso são outros 500, isso é do vosso departamento, não é do meu. Parabéns ao Porto, foi um grande jogo. Muitos parabéns. Grande raça. O Pepe acabou com a cabeça aberta. Foi bonito de se ver. Foi bonito de se ver haver alguma cabeça aberta que não seja a do Exatamente. Pep, não é? Exatamente. Não, foi bom. Dou os meus parabéns, mas pronto, agora chegam aos quartos de final, começa a ser complicado. Saindo do futebol, Sim. tens mais algum desporto que nos tragas hoje em carteira? eSports. eSports. Isso é o que? O Uber Eats? Ok. eSports, fala-nos de eSports. CSGO. Muito bem. Conhecem? Eu conheço, o Otávio não sei, não é dos anos 80, portanto não sei se o Otávio conhece. Desculpa. Continua, querem falar de Babies Games? Falem, meu. Fortnite, Minecraft, Roblox, o que é que jogam mais? Não, isso és tu que tens 14 anos, Claro. Sr. Presidente. Eu estou à espera que Não. saia o Sonic 2 ainda. Não, farto-me de jogar CSGO. Estou a pensar em virar streamer. Que é para também começar a ganhar fãs, que é para depois para a minha candidatura para o Sporting. Claro. Para angariar o máximo possível de adeptos. Está engraçado. Nós O Chicão levou para o congresso do CDS os putos da JP. Tu vais levar os putos da Twitch para o Sporting. Exatamente. Bom truque. É Bom cacique truque. de... Mano, se mas de resulta, plataformas diferentes. se resulta não é estúpido. Portanto. Exatamente. O Chega está lá, não está? Está a resultar. Mas é com crianças grandes, é outro esquema. É com São aquelas que nunca cresceram. É não outro esquema. Mas o resultado é o mesmo, é isso que interessa. O resultado é o mesmo, É exatamente. ter lá gente. Maquiavélico da tua parte, mas sim, sem Maquiavélico, dúvida alguma. maquiavélico. Sem dúvida alguma. Exatamente. Ciclismo. É verdade. Falar em ciclismo, Porto continua forte, mas agora houve aqui um caso do atleta dele que foi desclassificado de todas as competições desde 2015. E doping? Exatamente. E que por acaso trouxe o título de campeão nacional de 2018 ao Sporting, Muito bem. que foi, se eu não me engano, foi o último ano em que a gente teve ciclismo. Mais uma vitória para a administração de Bruno Carvalho, sem querer tomar partidos, mas pronto. Ok. E pensem, engraçado, o atleta de ciclismo do Sporting que se tornou campeão agora, está agora no Porto também. Muito bem. Portanto, o Porto já leva aqui 2 vitórias neste podcast. E, Exatamente. portanto, já agora para terminar... Mas gostava que- vôlei. Sporting. Vôlei. Taça de Portugal. Sporting venceu ao Benfica passado 19 ou 18 anos. Que já não ganhava uma Eu não Taça de conheço Portugal. notícias de bola, mas já percebi que é panágio falar das modalidades no Sporting. É, É, um clube claro. eclético. Nós somos um clube como deve de ser. Não é só o futebol. O futebol é para a tasca. Claro. Nós vamos de gravata ver esgrima, por exemplo. Claro. Aliás, o Sporting é normal que vá de gravata, não é? Exatamente. É. Exatamente. Então, passando agora,
vamos para a nota final, que Certo. sei que tens aí uma nota final e que me interessa, de facto, conhecê-la. Qual é, então, a tua relação com Bruno de Carvalho? Falo de uma relação política. É uma relação amorosa, são primos. Não, é de amizade, é de amizade. Não, mas sei que Amigo foste colorido? apoiante. Não, normal. Sei que foste apoiante do Bruno de Carvalho. Fala-nos disso. Fui. Engraçado, até tenho uma camisola estampada com a cara dele por uma piada. Eu um dia trago para vocês verem. Minha relação com o Bruno de Carvalho é unilateral. Eu adoro, ele não faz. Ele não sabe quem Ele és. não sabe quem eu Não sou. faz ideia. Não faz a mínima ideia. Não, é assim. Uma coisa que eu tenho que dar a mão palmatória em relação à administração de Varandas é o facto do Bruno Carvalho, na altura, ter feito muito barulho para dentro do nosso coletivo. O Varandas dá muito mais estabilidade, mesmo para fora. Ao início ainda vacilou ali um bocado, foi ao Jornal da Noite. Passou o tempo todo a dizer, mas ó Teresa, e os sportinguistas estão tristes, mas passado isso, epá, E não achas que o tudo Bruno calmo. Carvalho também teve um grande papel na intoxicação do ambiente no Sim. futebol português? Eu acho que teve, mas eu acho que foi necessário, principalmente naquela altura, porque os sportinguistas estavam com a moral completamente em baixo. Cada ano que passava a gente já não tinha Tinham que tirar os cascóis do armário. do armário. A gente já não tinha aquela esperança de epá, este ano não. A gente está aqui só para competir. Então qual é que é a estratégia? Vamos rebentar os nossos adversários? Qual é a diferença? A estratégia que o Bruno Carvalho utilizou é um bocado a mesma que o Chega está a fazer. É o populismo. É Pois, nós contra eles. pois. Eu portanto, coloco-me É sempre do lado acabar com o contrário sistema, a esse o sistema tipo de montado pelo estratégias. Benfica e pelo Porto, principalmente pelo Benfica, que a gente ali cortámos completamente as relações com o Benfica. Mas eu E a acho segunda que... circular cortou ali. Exatamente, a gente meteu lá umas bandeirinhas também, umas verdes. Mas fora isso, eu acho que foi necessário, mas eu acho que depois deu aso a Alcochete. Muito bem. Pedro, muito obrigado pela tua intervenção. Primeiro, a tua estreia Exatamente. no nosso podcast. Eu estou aqui a fazer de presidente, porque Pedro, o Otávio... O senhor Obrigado. Presidente Eu não queria interromper. ficou intimidado. Não, ficou Não intimidado queria, com não estes queria, assuntos. não queria interromper assuntos que domino, Exato. porque acho que depois vocês também passavam um bocado de Sim, vergonha. sim, Claro, e Ficamos- agradeço é a minha desde já primeira por vez, isso. não quer ser já humilhado. Claro, ficamos com este segmento Ok. do Pedro Madanços. Se posso resumir do que entendi, portanto, o Bruno Varandas tem culpa do Luís Figo ter perdido tudo, não é? Exatamente. Basicamente Fundo, é em isso. suma, acho que este pode ser o título do Basicamente nosso é segmento no YouTube. Exatamente. Exatamente. E que temos candidato autárquico no Algarve, é o maior de todos, é o Cristiano Ronaldo, não é? Muito bem, é exatamente Então isso. está feito, o Chega está cheio de força. Vamos agora então ao segmento Tecnologia de Conta com o nosso residente Rui Carreira. Tecnologia de Conta com Rui Carreira. Olá e bem-vindo ao Tecnologia de Conta, onde hoje iremos falar sobre criptomoedas e o mercado descentralizado, assim como uma questão política que está a fragmentar opiniões dentro deste ecossistema. Para quem não acompanha o mercado das criptomoedas, a Bitcoin tem subido bastante, atingindo uma cotação de mais de $50.000, partindo de cerca de 5.000 em março do ano passado. Esta subida deve-se a muitos fatores, nomeadamente o facto dos investidores estarem à procura de novas formas de investimento devido à pandemia. Contudo, não é só a Bitcoin que cresce, mas todo o mercado cripto. Um dos principais responsáveis por esta escalada é um fenómeno conhecido como DeFi. DeFi significa Decentralized Finance, ou finanças descentralizadas, e consiste basicamente num ecossistema que permite aos utilizadores realizar serviços financeiros, como investir, emprestar ou pedir emprestado sem recorrer a intermediários e obtendo assim benefícios muito superiores aos oferecidos pelo ramo financeiro tradicionalmente. Para vos dar uma ideia de como está o mercado DeFi, este apresentou um crescimento superior a 700% desde o ano passado e já cresceu até números loucos, já que vale 14.610 milhões de euros e continua a crescer. O potencial de crescimento é incrível, com contas a prazo que podem gerar entre 6% a 15% ao ano, empréstimos com taxas de juros irrisórias e possibilidade de realizar operações como a de hipotecar a sua cripto e pedir uma percentagem menor de liquidez em euros. Os números demonstram o que o utilizador ganha por retirar os intermediários da equação, o que torna a descentralização financeira o paraíso liberal, em que o utilizador tem todas as responsabilidades e todos os benefícios. Sem intermediário, surgem os riscos de toda a responsabilidade ser legada ao utilizador, que fica responsável por todos os seus movimentos financeiros e por guardar as suas chaves, que são a sua identidade criptográfica.
Dizem os pessimistas que o perigo de hacking ou de ataques por parte de piratas fazem com que a indústria não seja adequada ao investidor prudente. Mas eu atrevo-me a questionar se não estaremos a ver não um perigo, mas uma oportunidade de desenvolvimento de uma nova indústria. Uma indústria recente e que tem vindo a facilitar a proteção digital, ou seja, a indústria da encriptação e segurança digital. A verdadeira questão não é se as indústrias cripto vão vingar ou não. As cripto, blockchains, DeFi, etc. poupam tempo, custos e dinheiro, além de que se trata de dinheiro programável, o que faz com que seja útil para virtualmente todos os processos. A verdadeira questão é como será a evolução deste ecossistema e o que lhe acontecerá em termos políticos. Neste momento, há duas hipóteses. Defende a maioria conservadora que os Estados e bancos centrais devem criar as suas próprias cripto e que o modelo financeiro derivado destas deve ser adotado pelas instituições. Defende a maioria liberal que o futuro das cripto deve, como a DeFi, continuar descentralizado, dando ao indivíduo total controle sobre o seu património e totais responsabilidades, fazendo com que este se emancipe de bancos, notários e outros intermediários. A blockchain ou a tecnologia equivalente da DeFi pegará nos processos desempenhados por estes e fará tudo de forma virtualmente gratuita. É por isso que gostaria de acabar este segmento com uma questão. Será que prefere menos responsabilidade individual e ceder custódia dos seus bens a uma instituição privada ou do Estado? Ou será que prefere ter mais responsabilidade, mas utilizar a tecnologia para ser a sua própria instituição? Está aqui outra questão política de que definirá o futuro, mais do que muitas questões debatidas hoje em dia. E vale a pena pensar nisso. Só o tempo pode ditar como será o nosso futuro financeiro. Será um futuro risonho ou um futuro para lamentar? Para finalizar, temos os dois segmentos recorrentes do nosso podcast, que será então o Meteorologia e o Descentralização. Agora vamos para o Meteorologia. Meteorologia. Olá, boa noite. O tema que eu vos trago hoje é um tema que devia interessar a todos os jovens, mas acima de tudo a todo o povo português. É um tema que foi relativamente polémico na altura da Troika, quando tínhamos a Primeira-Ministra Passos Coelho, que em declarações quase que convidou as famílias portuguesas a emigrar, ou pelo menos foi assim que foi interpretado. O tema é a incapacidade de fixar os jovens qualificados cá em Portugal. Jovens com licenciaturas, com mestrados, com doutoramentos, que estão a emigrar desde muito cedo. E podemos analisar e ver esta situação como um copo meio cheio. E isto porquê? Porque se eles estão a emigrar é porque efetivamente eles estão bem formados. Quer dizer que têm uma boa formação e que as pessoas estão interessadas em os vir buscar, por assim dizer. Ou seja, temos uma boa formação superior. Portugal tem uma boa formação superior. Tanto que temos alunos estrangeiros a virem tirar licenciaturas, mestrados cá em Portugal. Temos universidades em rankings internacionais. E é certo que Portugal consegue atrair pessoas no que toca à educação. No que toca às pessoas virem para cá estudar. Mas o mesmo não acontece quando falamos do mercado de trabalho. Ou seja, este mercado de trabalho é notoriamente global, livre, tem uma livre circulação de pessoas e permite às pessoas viajar de país para país, escolherem o país onde querem estudar, onde querem trabalhar. Mas a questão é que os jovens parece que não querem ou que não se sentem atraídos para trabalhar cá em Portugal. E atenção, eu com isto não estou a dizer que devíamos ter medidas protecionistas que obrigassem os jovens a ficar cá em Portugal. Ninguém quer isso. O que eu quero é ter a opção, ter a oportunidade de poder fixar cá sem ter medo de não ter as condições possíveis para isso. Pronto. E isto porquê? Eu vou-vos explicar um pouco daquilo que um jovem que está numa licenciatura se depara quando olha para o mercado de trabalho português e o compara com o mercado europeu, que é, por exemplo, o baixo nível salarial de acordo com as despesas, porque sendo um estudante, e nós vemos desde novos, quando vimos estudar para Lisboa, por exemplo, as rendas das casas, e comparando isso com os salários que nos são propostos, é triste. Outra coisa é a progressão da carreira, mas pronto, não vou aprofundar muito nisto. A minha questão é que eu não gosto de me sentir quase obrigado a sair do meu país por falta de oportunidades de trabalho. E da minha parte houve um grande investimento de tempo, e da minha família houve um grande investimento monetário na minha educação, na minha formação. E esse investimento não é correspondido em oportunidades de trabalho. A mesma coisa para o Estado. O Estado investe na educação, investe na formação de bons profissionais, de pessoas qualificadas, e essa formação não é correspondida porque essas pessoas qualificadas acabam por sair do país. Pronto. E no que é que isto resulta? Um desperdício de recursos, mas acima de tudo, e é a questão crucial deste tema,
num desperdício de talento, num desperdício de cabeças jovens que podem levar este país para a frente. Estaríamos mais perto de uma fase de prosperidade económica se Portugal arranjasse maneira de conseguir fixar estes jovens. Visto que o Estado parece não estar muito preocupado com este assunto, deixo-vos com um país para o qual podiam emigrar, que é o Dubai, um país muito interessante, e deixo-vos com a meteorologia. Temperatura a 26 graus, umidade a 55%, precipitação a 10% e vento a 19 km por hora. E para finalizar, temos aqui então o nosso segmento de descentralização, onde convidamos um político, um dirigente político de qualquer partido, qualquer espectro partidário, de uma Uma Jota, estrutura local. qualquer tipo de estrutura, local ou distrital. Hoje temos o Eduardo Couto, do Bloco de Esquerda. Descentralização. Olá a todas e a todos, o meu nome é Eduardo Couto, agradeço o convite que me é feito, é sempre bom estarmos a debater temas importantes para as populações locais. Trago um tema importante para o município de Santa Maria da Feira, que é o tema da gestão da água. Santa Maria da Feira tem a água concessionada a uma empresa chamada Endaqua, e os resultados dessa mesma concessão estão à vista de todos e todas que vivem no concelho ou que o visitam. Em 2018, Santa Maria da Feira tinha a 9ª água mais cara do país, e das 15 águas mais caras do país, 14 delas estão sob gestão privada. O que revela que a gestão privada traz resultados nefastos para a população quando de um bem público se trata. Além de ser a 9ª água mais cara do país, é a primeira água no top das águas mais caras no distrito de Aveiro, e, portanto, isto revela muito sobre aquela que é a gestão do PSD no município de Santa Maria da Feira. É uma gestão tão incompetente que a Câmara Municipal se demarca de fazer o trabalho que a Endaqua fez. Diga-se de passagem, a Endaqua fez este mesmo trabalho de saneamento e de ligação a uma rede pública de água a todas as casas através de fundos comunitários. E, portanto, fez um trabalho que a própria Câmara podia ter feito e os resultados seriam muito melhores para a população de Santa Maria da Feira. Neste momento, a Endaqua tem por trás de si um fundo de investimento, gerido por pessoas que não têm qualquer tipo de preocupação social com a população do concelho, e a verdade é que este mesmo contrato é feito com uma duração de meio século, ou seja, os autarcas do PSD de Santa Maria da Feira acharam que era prudente concessionar um serviço tão importante como a água durante um total de 50 anos. Portanto, é este o resultado da gestão social-democrata em Santa Maria da Feira. E mesmo em anos onde o preço da água diminui, a Endaqua aumenta o valor a que vende a água a cada habitante do concelho. E, portanto, isto revela que isto é uma empresa que não tem qualquer tipo de preocupação com as necessidades do povo de Santa Maria da Feira. Tem sim uma preocupação em manter uma mais-valia garantida anual que excede milhões de euros ao longo do tempo. E, portanto, o município não ganhou nada em fazer este contrato. Os feirenses pouco ganharam também com o próprio contrato. As cláusulas não estão a ser cumpridas. Há cobranças de taxas que não existem. Portanto, há um conjunto de situações que devem ser tidas em conta. E, portanto, no seguimento de todas estas questões que há pouco mencionei, o Bloco de Esquerda defende o fim de contrato. Mas para que haja o fim de contrato, há uma necessidade de haver uma força política que não tenha medo de se confrontar àqueles que são os interesses da Endaqua. Porque a partir do momento em que uma das partes do contrato, que neste caso é a parte da gestão privada, não está a cumprir com o contrato que foi assinado, a Câmara Municipal pode muito bem ir para o tribunal e rescindir o contrato. Isso aí acontece a qualquer um de nós quando uma das partes não está a cumprir. E diga-se de passagem, a Câmara pode conseguir uma própria indemnização mediante as próprias violações que a Endaqua tem feito para com os habitantes de Santa Maria da Feira. Além disto, o Bloco de Esquerda também defende uma auditoria. E é uma auditoria aos gestores de cargos públicos que assinaram este contrato. Porque parece-nos que há um conjunto de matérias suficientes para o Ministério Público investigar quais foram os interesses por trás daquele que é a assinatura deste contrato. Portanto, o Bloco não quer estar a especular, ou ao que o valha,
Mas há indícios que há matéria suficiente para uma investigação por parte do Ministério Público e, portanto, o Bloco defende uma auditoria porque um contrato com um período de meio século e com cláusulas que só blindam aquele que é o lucro e a mais-valia da Endacua preocupa-nos enquanto força de oposição. E, portanto, o que nós temos a dizer é que temos estas propostas para o Conselho no que toca à gestão da água, temos mais, nomeadamente a tarifa social da água, que ajudaria cerca de 9.000 famílias com rendimentos mais baixos no próprio município, e, portanto, é esta a mensagem que trazemos, e basta-se perguntar a qualquer habitante de Santa Maria da Feira qual é a sua opinião sobre a Endacua, e consegue-se saber que há uma larga maioria e um largo consenso que está contra a concessão da água a um privado e, portanto, é tempo de reverter essa mesma concessão ao bem do interesse público do município. E assim, foi mais um Bancada Parlamentar. É verdade. Para a semana, felizmente, teremos cá um deputado não inscrito para fazer um brilharete e para fazer isto valer a pena ouvir. Queres não é? anunciar? Queres anunciar quem é? Podemos anunciar. Podemos anunciar? Ou Temos, deixamos as pessoas temos o senhor deputado inscrito na Assembleia da República, mas não inscrito, felizmente, nesta na bancada parlamentar? parlamentar. Caso contrário, seria também um lamentável, o que não é caso. O nosso ilustríssimo André Pinotes. André Pinotes Batista, é verdade. Agora passámos do espectro dos convidados de direita para os convidados de esquerda. E, portanto, temos aqui um não há cor. socialista. Aqui não há cor. cor. Eles é que têm lá a cor Exatamente, deles. exatamente. Aqui não há Nós cor. aqui somos só lamentáveis. Exatamente. Aqui só há duas cores, é os maus e os bons. Os maus estão cá todos os dias e os bons vão aparecendo de 15 em 15 dias. Exatamente. Portanto, para a semana não percam. Para a semana não percam então o nosso episódio com o André Pinotes. De minha parte, acho que me despeço por esta noite. Jorge, queres fazer alguma intervenção final? Deixar algum recado a alguém? Mandar beijinhos? Eu queria ser um bocado original e dizer aquilo que sinto neste momento em relação a este episódio. É lamentável. Eu queria dizer aos senhores das galerias façam o favor de se retirarem. 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 Isto não é lamentável. É um lixo. Oh yeah!